Nesta lição, trataremos de uma esfera da vida de quem nasceu de novo, que é a certeza de uma vida livre de condenação ou acusações de seus pecados. Leve em conta que, não raro, há pessoas que se sentem acusadas por suas consciências e necessitam entender que, uma vez já perdoadas por Cristo, a acusação que mais pesava contra elas não está mais valendo, pois em Cristo foram perdoadas e não estão mais sob condenação. Uma das coisas que a salvação em Cristo propicia ao pecador arrependido é o perdão de todos os pecados. Isso já vimos na aula passada. Mas, efetivamente, quais são as consequências do perdão em nossa vida espiritual? E, a partir do perdão, quais são as minhas obrigações para com Deus e o próximo? Após receber o perdão dos nossos pecados, precisamos aprender a viver uma existência livre do senso de acusação e condenação. A culpa é um sentimento que nos acomete quando pecamos e praticamos algo que a sociedade entende ser errado, ou ofendemos as pessoas que nos cercam com palavras ou atos. Quando fazemos algo bom, louvável e admirável, temos o sentimento de alegria, de realização, de aceitação. Mas quando fazemos alguma coisa que prejudica outras pessoas, ou quando pecamos, nos vem um sentimento que faz com que nos sintamos responsáveis pelo que foi feito. E esse sentimento não é de alegria, nem nos motiva a ficar alegres e felizes. Esse é o sentimento de culpa que nos acusa pelo que fizemos. Naturalmente, uma acusação é muito diferente de um elogio. Se neste temos nossa vida engrandecida, naquele ficamos envergonhados. Ter a sensação de culpa é sem dúvida muito ruim, mas não ser perdoado é bem pior. O que o sentimento de culpa pode fazer conosco? O sentimento de culpa pode nos atingir quando fazemos algo que é reprovável ou pecaminoso, ou mesmo quando deixamos de fazer o que sabíamos ser o certo. Muitas pessoas, quando acometidas por esse sentimento, tomam uma firme atitude de não mais fazer o que as deixou naquele estado. Outras pessoas justificam o que fizeram buscando para si argumentos de defesa. Outras pessoas sentem-se tão culpadas que são consumidas por esse sentimento, fechando-se para o mundo, para outras pessoas e até para Deus. Há pessoas que, envolvidas em sentimentos de culpa, decidem dar cabo de suas próprias vidas, esquecendo que em Deus há esperança e perdão. A atuação do inimigo de nossas almas. O inimigo de nossas almas, Satanás, também sabe que podemos sofrer com o sentimento de culpa. Como se não bastasse as nossas consciências nos acusando, ele também nos acusa e leva suas acusações diante de Deus. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Além de ele nos incentivar ao pecado, depois que pecamos, ele nos acusa diante do Senhor. Mas mesmo nesse caso, podemos contar com o perdão de Deus, que é maior do que as acusações do diabo. Este pode detestar pessoas arrependidas, mas não pode impedir que Deus nos perdoe se sinceramente nos arrependermos e buscarmos a Deus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2:1-2. Portanto, ainda que tenhamos um inimigo que nos acuse diariamente, temos em Jesus o nosso advogado que intercede por nós diante de Deus. E devemos confiar plenamente de que Jesus pode nos perdoar os pecados e restaurar a nossa comunhão com Deus. Uma vida sem condenação. 2. A Bíblia descreve que Deus primeiramente disse a Adão que não o desobedecesse, e Adão fez o que Deus disse que não deveria ser feito. Essa foi a condenação aplicada ao pecado de Adão. E como o pecado dele foi transmitido a nós,
também fomos alcançados por essa mesma condenação. É uma condenação que decreta nosso afastamento de Deus, uma vida cheia de pecados e um destino eterno miserável. Em Jesus, seu Filho, Deus perdoou os nossos pecados, nos trouxe a paz e nos aproximou dele. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Devemos andar segundo a lei do Espírito. Paulo escreveu aos Romanos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Isso significa que as pessoas que não têm a Jesus como seu Salvador e não se deixam ser trabalhadas pelo Espírito Santo, colherão um sentimento de culpa constante por não fazerem o que Deus ordena, pois são inclinadas para as coisas carnais, para a prática do pecado. Já os que são segundo o Espírito e andam de acordo com o Espírito de Deus, fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus, mesmo que pequem, sabem que podem contar com o perdão divino por meio da confissão de pecados. Por isso, o apóstolo dos gentios escreveu aos Colossenses o motivo pelo qual não andamos mais pela lei da carne. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 13:14. Viver sem acusação nem condenação é viver baseado nas promessas de Deus em relação ao perdão de nossos pecados. É a certeza de que o Senhor é maior do que a nossa consciência. Isso não é um precedente para que venhamos a ter uma vida desregrada e que desagrade a Deus, mas sim ter uma vida como um exemplo de misericórdia e bondade divinas. O perdão sempre vem depois de um reconhecimento do pecado cometido e de um pedido de reconciliação, tanto com Deus quanto com pessoas que ofendemos. É possível também que os homens não perdoem determinados atos cometidos, mas Deus é poderoso para nos perdoar, e é esse o perdão que faz diferença em nossas vidas. Ele é que vai nos garantir a vida eterna.